Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desta vez iniciando um quadro diferente. Um quadro de React, onde eu vou estar reagindo a alguns conteúdos que eu tenho assistido, que eu gosto muito, que acho que trazem pontos de vista muito interessantes, especialmente essa série aqui de experiências de quase morte. Só quem já passou por uma experiência dessa sabe o quão transformador é uma experiência de quase morte. E você vai ver no relato de hoje uma situação muito interessante de alguém que teve a vida transformada por essa experiência. Então, sem mais delongas, vamos lá para a história de hoje. Hi everyone, my name is Bill Letson. I'm a retired firefighter. I live on the central coast of California, and I had a near-death experience in 1994 when I was on duty, and it was very profound. I couldn't really talk about it. Back in those days, I didn't have any place to look for answers. Couldn't even begin. So I kind of kept... Aqui já começa uma observação bem interessante. Ele cita que ele não tinha lugares para buscar informações, isso era em 94. Então imagina como é que era naquela época, não tinha internet, não tinha vídeo, não tinha YouTube, do jeito que é hoje, né? Então, para buscar informações sobre uma experiência como essa, realmente era muito complicado. Um parêntese aqui, que eu vou estar fazendo comentários ao longo do vídeo, cortando um pouquinho a história, por conta das políticas do YouTube. Então eu não posso passar o vídeo inteiro sem acrescentar nada ou falar nada, porque seria como eu estar usando o conteúdo sem agregar nenhum valor. Então de vez em quando eu pauso aqui e faço algum comentário. Beleza? I kind of kept it quiet for 15, 16 years, and when I retired, it came roaring back. I went looking for answers, and that goes into a whole nother story with ancient knowledge and how the shamans and the Native Americans really didn't pick up on the whole story with the history and religion and science that we've all heard the last several hundred years. So that's where... Interessante esse ponto que ele trouxe, né, como que os xamãs, os nativos americanos conseguiram manter a cultura ali, porque esses tipos de fenômenos eram relativamente comuns para eles. Expansões da consciência e por aí vai. To lead, but I'll start off with my near-death experience in 1994. So I was on duty. I worked at a station 11. It was a paramedic engine down in Goleta, and there was a flu epidemic going on in the Santa Barbara area, and all the emergency rooms were full of people suffering. And we were running calls, just like COVID, EMS, public safety, they're still out there doing their thing. So we came across this lady who was cooped up in her room. It was a medical emergency. She was cooped up in her room and all the drapes were shut and she was suffering horribly. And so myself, paramedic, just sprung into action. And I climbed across her to get a mask on her. And just as I was getting it adjusted, she exhaled and I inhaled and I felt it go right in. So after a couple of days, I was super ill, like I've never been before. Aqui eu queria salientar um ponto que eu achei bem interessante, que o risco que ele tomou por estar ajudando outra pessoa, né? Então ele falou ali que ele era bombeiro e paramédico, e quando ele viu a moça que estava confinada naquela situação crítica, né, o paramédico dele falou mais alto e ele entrou em ação. E aqui já está um ato muito bonito, né, de observar o altruísmo, né, a entrega, o sacrifício dele para ajudar o próximo. Conotando aqui um caráter assistencial desse ser humano aqui. É muito legal. And it got so ill that I needed an ambulance. And I remember I got out of bed and it was doing this dehydration thing where, you're throwing up and it's going the other way and you're just running out of fluids in your body. And I looked in the mirror and I looked super gaunt, like a skeleton. I was dark and I said, well, something's wrong here. And my heart rate was just racing. It was like 150. And I felt my pulse in my radial pulse, down by your wrist. And I couldn't get a pulse. So I knew my blood pressure was below 80. So I called my family. My niece dialed 911. Bem baixo, né? Santa Barbara County Fire came, picked me up, started a couple of IVs, took me in code 3 to an ambulance to a hospital in Santa Maria, and I went into a place that was full of people with the same type of symptoms. The doctor who was in charge, he was just broadcast prescribing everybody. Dá pra ver que era uma crise, né, dessa gripe aqui, não lembro o que foi em 94, talvez dê uma pesquisada aqui pra ver o que era, mas uma crise meio séria, né? Muita gente passando pelos mesmos sintomas.
Um caso bem giving relevante. them something for the pain, which was a morphine type thing, and something for nausea. And I was there for about half an hour, and the IVs, they put a couple of bags in me, and I was like, you know what? I think I can go home, and we'll just take it from there. We'll start some kind of treatment. And the nurse came in and said, nope, these are orders. Everyone in here is getting the same thing, and me being a good sport, I said, sure. And I was sitting up, ready to go home. And she pushed the Nubane, which is a synthetic morphine, and the other thing for nausea. Aqui é um ponto bem interessante, né? Que ele tomou uma droga, o Nubane. Esse Nubane é uma droga bem conhecida aí de fisiculturistas, pessoas que trabalham exaustivamente, que tem muita dor. É uma droga de alta supressão, um analgésico super poderoso que usa morfina como base. E aqui já vai uma ressalva, né? Tem muita gente que pode olhar uma experiência como essa e achar que tudo que ele vivenciou e vai contar tem uma ligação direta com os opiáceos, com a morfina. O que não deixa de fazer sentido e ter lógica, né? Pode ser que a morfina tenha facilitado ele ter essa experiência que ele vai contar. I didn't have neither one of those things were bothering me, nausea or severe pain. But anyway, my wife said she pushed it all in at once, and your eyes rolled back. It was like watching a cartoon. Your eyes rolled back and you fell straight back on the bed that you were climbing out of. And that kind of freaked them out, and everybody came in, and she said they Narcaned you, and Narcan is what paramedics use for addicts, people with opiate overdoses, because it wipes out the opiates like instantly as soon as it hits your system. And she said they Narcaned you a couple of times. They started more IVs and they put you in the head down, and you were gone. Aqui que foi o momento mais crítico da situação, porque como a enfermeira disse, ele disse que ele estava querendo sair e tudo, e a enfermeira injetou nele, né, um combinado ali desse Nubane com outro remédio para náusea, e que os olhos dele reviraram, ele acabou praticamente desfalecendo ali. E aí usaram esse outro medicamento, que é o Narcan ali que ele fala, que é um medicamento para limpar, né, o sistema de opiáceos. Então, para tentar trazer a pessoa de volta quando ela está num quadro de overdose. Então, em tese, parece que ele pode até ter passado por uns sintomas próximos de uma morte por overdose. Bizarra a situação, né? Imagina acontecer num hospital, o camarada que é um paramédico, tá tentando ajudar as pessoas, tem uma morte por overdose por alguém que é uma enfermeira que aplicou, e depois tentou fazer ele voltar, enfim, loucura. And they couldn't get a blood pressure. It was, you were down 40 over 0. And they put you up in intensive care, and I spent the night there. In the morning, they said the only reason you probably survived was I was a triathlete. I was doing Ironmans and stuff. So I had this tremendous system for perfusing oxygen. Tá aí a importância de praticar esportes, né? Fazer a pessoa ter um sistema cardiorrespiratório adequado, hein? So nothing was really getting completely shut down. So during that night, what the morphine did was it vasodilated my whole system. I have a vessel, and it's full of liquid, it's full of fluid, and suddenly all the vessel walls got huge, got really big. So the fluid that was left, became not enough to really get any circulation, any perfusion. So during that night, I was, like I said, I never regained consciousness. But somewhere in the middle of the night, 1 o'clock in the morning, 1:30, something like that, I left my body. And it was the most amazing feeling. It was like I'd been let out of a hot, stuffy closet, and I was released into this world of, I called them stars. Antes de continuar aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve a experiência de fazer uma projeção da consciência, que é isso que ele está descrevendo, de sair do seu corpo? De sentir a leveza que é você sair do corpo com lucidez ou não? Isso acontece em várias situações, por várias ocasiões, e você vai ver aqui na série que eu estou buscando criar a partir de hoje, reagindo a essas experiências de quase morte, como que a maioria das pessoas que passa por uma EQM descreve uma sensação prazerosa nesse momento, porque é muito agradável quando você consegue se projetar do seu corpo, principalmente se você aprender a fazer uma projeção consciente lúcida, onde você consegue pela força da vontade sair do corpo. Aqui ele teve uma situação onde ele estava passando por um desafio fisiológico, né? Ele estava quase morrendo,
Então, não foi uma experiência patrocinada pela vontade própria, e sim por uma experiência da vida mesmo, quem sabe até com a ajuda de seres extrafísicos. Mas aqui, no caso, o que eu quero conotar é essa leveza que é você sair do corpo. Você já teve alguma experiência? Conta aqui nos comentários. Vamos continuar assistindo. There were these giant colored stars all around me, and I was flying through them, and they were so welcoming and they were so loving. People call these things like orbs and stuff. You know, what we really appear as is sort of these energetic beings. And I was this huge expanded cloud of some sort. It was ridiculous how good it felt. So I'm flying along and just feeling ecstatic, like some sort of cosmic orgasm. Essa é uma das descrições mais comuns também de quem passa por uma experiência como essa. Ali falou estático, mas ele quis dizer que estava em êxtase. As pessoas que descrevem essa experiência de sair do corpo, de ter uma quase morte, elas têm uma sensação quase que de um orgasmo cósmico, né, onde todos os seus chakras estão numa expansão suprema. Se você já é um meditador, se uma pessoa que pratica meditação muito profunda, talvez você já tenha encontrado um estado desses. Muitas pessoas descrevem esse tipo de estado em experiências com psicodélicos, por exemplo, como várias substâncias, inclusive com os enteógenos, né, plantas de poder, como ayahuasca, peyote, cogumelos, entre outras. Então, essa experiência de viver esse estado como se fosse um orgasmo, mesmo uma sensação energética expansiva, muito prazerosa, é algo bem comum que você vai notar aqui nessa série com as experiências de quase morte. It was just flowing through me, and like somebody was pouring honey all over my brain, and it was running down through all my nerves, and everything was just alive and exhilarating. Caraca, eu senti aqui, você sentiu quando ele falou o mel derretendo no cérebro? Deu até uma tremedeira aqui. Eu já senti isso bem parecido com o que ele está falando, aí quando ele comentou, meio que reativou aqui a minha memória, muito bacana. It's a real challenge to come into this place, into this world. So I'm flying along and it's like, what was that? And it's like, I was like shaking my head saying, how in the world did I forget who I really was? How is that possible that I was convinced that I was this person and that I had all these relationships and all these issues, and because none of it was true. Esse ponto aqui é uma coisa muito interessante. Como que a gente pode esquecer quem a gente era de verdade? Quando eu era criança, eu tinha muito esse questionamento. Eu, com meus 5 anos, eu ficava meio que indignado com a existência pelo fato de eu ter nascido, ter esquecido tudo que eu era antes, e eu ficava pensativo, o que ia acontecer depois da morte? Será que eu ia esquecer tudo de novo? Aí quando eu pensava que eu ia esquecer, para mim a vida não fazia sentido. Porque para que eu vou nascer, ter uma vida, viver um monte de coisa, se eu vou morrer e vou esquecer tudo que eu fiz? Aquilo para mim era um absurdo. Então isso que ele está descrevendo para mim ressona muito comigo. It was all an illusion, and it was some sort of a trick or a game that comes with coming into the material world, coming into Earth as a person. So I'm flying along, and these orbs are all around me, these stars, these colored wonderful things, and they're just, everything was acceptance and love and joy and like a homecoming, like I was parading through this group, and all of a sudden I landed in a place that was solid. It was real, had indirect lighting, there were tables there and equipment, and there were beings there. Chegou em casa. Right in front of me were these 3 short, little, dumpy guys in these dark robes with hoods, and I could see parts of their faces, and they were smiling from ear to ear. Their eyes were bright. And olha lá, eles estavam assim igual eu, né? Tô felizão com a experiência, muito legal. And they were asking me all kinds of questions, and they were giggling, and I was very confused. But I saw a picture of this movie Communion, and so I watched the movie. This was years ago, and those dark little elf-looking guys that Christopher Walken is hanging with in a spaceship or whatever they're portraying there, they looked exactly like that, except they were super good-natured, playful, mischievous, and they had big smiles on their face, and their eyes were bright, and they were saying a lot of personal things, like, how was it? What can you tell us? What did you learn? And one of them looked at me, and he turned to the other 2, and he said,
he doesn't remember us. And they all started giggling. And I was thinking, I kind of remember you guys, but I'm having a little trouble here. And then there was this other guy, and he was kind of in charge. And he was this tall, wispy guy. Ó, chegou o líder, hein? Chegou o líder da parada. Like a kind of a trimmed down Gumby or one of those cactus. And he looked like he was made out of vapor or mist or something. And when he walked, it was like I was looking at somebody underwater. Parts of him were separating and then catching up. And he smiled from ear to ear. And he had the brightest eyes. So this tall, wispy guy, he was kind of in charge, but it wasn't like he was doing his job because everything was sort of mischievous. Everyone was just sort of bouncing around. And when he came close to me, my chest expanded, my throat was constricted, and I felt like I was going to burst into uncontrollable crying from love. There was so much love coming from this being that it was overwhelming. Muito agradável essa parte, hein? Você sentiu alguma coisa? Na descrição dele, assim, dá para sentir o que... Não sei se você conseguiu sentir, mas o que ele estava falando nessa expansão, assim, o poder que é quando você se conecta com algum ser que você já conhece de outras vidas, de outras dimensões. Bom, eu já tive essa experiência mais de uma vez, em diferentes ocasiões, inclusive já tive uma experiência de quase morte, que um dia eu vou contar para vocês aqui. E realmente você encontrar um ser que você conhece, que é íntimo, de verdade, é muito transformador, é muito profundo. É muito amor que você sente, se sente em casa, né? So there wasn't much going on there. It wasn't very organized. The three guys were giggling and bouncing around. Fazendo festa. The tall, wispy guy was just kind of chuckling and smiling. And at one point I said, well, I'm not going back there. So you guys want to get on with what are we going to do? A review of my life? Is that what's next? And the tall, wispy guy just laughed. Vamos fazer a revisão da vida, né? The deepest laugh I've ever heard. And he said, sure, let's do that. How do you want to start? And I thought, this is not what it's supposed to be. So anyway, I told a few stories of nothing, no big regrets. Just a couple of things. There was a park ranger job on an island. My wife wanted me to take it. We would have been on an island by ourselves for the summer. And I took this other job. I thought it would be nice if I would have taken that job, but that's the only thing that came up. And he said, okay, that's enough. Time to go back. And I was like, go back? I'm like, dude, no way. I am not going back. What are you talking about? No way. I'm here. He said, nope, you got things to do. And you're going back. And the three little guys, it's like they were reassigned. They just disappeared off to some other place in this facility, whatever it was. And he came forward towards me and said, time to go back. And I said, I had to try. So I said, hey, look, boss, the only people who are going to really miss me is my wife and my parents. And they'll be sad for a couple weeks, but they'll get over it. They're strong people. They will persevere. And he thought that was funny. And he said, nope, you're going back. And just like that, the place just started to dematerialize. Parts of it were breaking up like I was going to another channel. Eu queria só comentar, antes dele continuar aqui, esse ponto me chama muita atenção, né? O bom humor que ele relatou desses seres, né? Que eram seres que conheciam ele e estavam felizes, sentindo, né, em casa, né? Essa familiaridade, ele contou a história, né? Os seres dão risada, acham engraçado, né? Porque para eles a percepção do tempo, da realidade é completamente diferente, né? And I do believe that all of our perceived reality and other dimensions, it's all channels. It's all frequencies. You have completely different realities right here, all around us, right here and right now. So I felt a descending, I think it was a drop in frequency. That was a definite descending feeling. And he just sort of evaporated. And I dropped away into darkness. And I got down near my body. And just before I went back in my body, I was at this place that really scared me. Aqui tem um ponto muito interessante que ele está conotando claramente como existem as dimensões paralelas a essa e que o que muda é a frequência. Então, assim, nós estamos convivendo, coexistindo com milhares de dimensões simultâneas, milhões, quem sabe bilhões. E o que diferencia a nossa experiência é a frequência que a gente acessa. Então, por isso que quando a gente entra em estados alterados de consciência, por exemplo, no caso dele, a gente não sabe que tipo de frequência ele estava, provavelmente em teta ou delta,
onde ocorrem esse tipo de experiências, talvez delta, pelo fato dele estar próximo de um coma ali, ele muda de frequência, e com essa mudança de frequência você passa a acessar outras informações. Então, como ele disse, essas dimensões elas coexistem aqui e agora, simultaneamente. And I didn't want to admit that for years, but I figured people should know there is a place that we don't want to hang out, and it's very close to where we are now in the physical. And it was lonely and it was dismal. Yeah, you don't want any part of that. And after that, I was back in my body. And a few hours later, I woke up and I noticed the equipment. I was hooked up to all this equipment. I noticed the equipment, the blood pressure was starting to climb, and it was in the 44/0 or something. And I could be awake for a little bit and then I'd be out again. And I just kept waking up and looking at that, and the numbers kept going up, and it was in the 60s and it was in the 70s. And a nurse came by and she said, "You're awake." And I said, "I need to talk to you." She goes, I need to tell the doctor. You've been on, we didn't know what was going to happen with you. And I said, okay, but first, I go, what am I doing back here? I was home. I was with my best friend, my brothers I'd known forever. How is it that I got back here? And I said, I thought I bought the farm. I was sure of it. And she said, honey, you were in escrow, but you fell out. And now you're back with us, and you're going to have to get over it. And I thought that was pretty good. But I was pretty depressed for a few days. Not clinically depressed like some people suffer from, but sad. Aqui está um ponto bem marcante. Isso é bem comum. Várias pessoas que passam por uma EQM, uma experiência assim, relatam que depois tem um estado de tristeza, né? Um estado de um vazio, uma coisa bem profunda, difícil de lidar, porque você passar por uma experiência de expansão suprema da consciência, onde você voltou para casa, onde você teve um contato com seres de outras dimensões, onde você sentiu paz, relaxamento profundo, amor, todo esse tipo de coisa muito positiva, super elevada, e você volta para a dimensão material, onde talvez às vezes as coisas param de fazer sentido. Então esse choque da volta, realmente ele pode mexer muito com as pessoas, e é o que ele está descrevendo aqui, né? Essa tristeza pós-experiências expansivas é bem comum. Sad to be back. And you could feel it slipping away. You could feel that it was going to fade, and pretty soon you could talk yourself out of that it even happened. And I told everybody I knew, I said, hey, there is nothing ever to worry about with this death thing. It's a joke. We've got it completely backwards. It's an absolute 10 million% upgrade instantly. So some guys would come to me if they lost a child or a parent and they were struggling, and I'd tell them that exact thing. I said, nobody died. We've just slipped out of the physical and we've gone home. Because when I left my body, through all those things, I was still me. And this is a stretch for people. I was still me at my core. I had the same kind of mischievous sense of humor. The mental talk that goes on in our heads, I was still me. It was a flawless change. I just crossed over. I was still me, and I was somewhere else. So I guess the point I'm saying is all of us who've lost, we've all lost people we love. And it's the worst thing that happens to us in this life. And we've never lost anybody. We've never lost our pets. They're all right here. They're right next to us. After a couple of weeks, I heard Tony Woody recently. He's the Navy chief, had a near crash in a P-3 Orion, I think it was. And he said that an officer came by and said, you better stop telling this story. And that's exactly what happened to me. It was just a slight thing. It was a coworker. He said, hey, dude, just so you know, people are starting to talk about you. And I'm like, here's the most wonderful news any person could ever hear throughout history. And I got to stow it away somewhere. So I zipped it and I dummied up for 15 years. And in 2010, I retired. The story takes a little turn. Muito bacana, né? Dá para tirar muitas lições evolutivas de uma história como essa. Primeiramente, eu quero saber o que você achou desse formato de vídeo. Eu gostei muito, eu gosto muito desse canal, The Other Side. Na descrição do vídeo tem o vídeo original, tá, de qual foi extraído esse conteúdo. O que eu fiz foi jogar esse vídeo no editor para ter a legenda. A tradução não ficou 100%, mas deu para entender. E assim, eu gosto muito desse tipo de conteúdo que traz informações, experiências, vivências
que não são teoria. Então, esse senhor aqui, ele teve uma experiência vivencial de passar por uma situação onde ele esteve muito próximo da morte. E a coisa mais legal que ele traz é a segurança de que a morte não existe, que é só uma transição de estágios. E isso aqui é muito poderoso. Eu que já passei por uma quase morte também, eu tive essa sensação de ter certeza de que a vida continua, que a vida é eterna, e que é só uma transição. Isso te ajuda a superar qualquer medo. E se você for pensar bem, quase todos os nossos medos têm como origem o medo da morte. Então, o medo da morte é o principal medo que biologicamente programa a gente a ter outros tipos de medo. E esse medo não é tão ruim, diga-se de passagem, porque ele protege o nosso corpo físico. Então, para a nossa sobrevivência, para a evolução da espécie, foi necessário sentir medo. Medo da morte e medo de acidentes, de animais, enfim. Esse tipo de medo, ele preserva a nossa vida. Entretanto, ele pode originar vários outros medos e aí que está o problema. Então, ter uma experiência como essa ajuda a pessoa a superar os medos. Agora, será que a gente precisa passar por uma experiência de quase morte para aprender as lições? Eu acho que não. Na minha concepção, não vale a pena. O que eu acho que vale a pena é desenvolver as habilidades parapsíquicas, principalmente a projeção consciente, a viagem astral. Aprender a sair do corpo com a vontade própria. Uma vez que você aprende a sair do corpo, que você começa a dominar essa experiência, a coisa muda, o jogo muda. Então, assim, eu faço exercício de projeção todos os dias e eu tenho me projetado em média 2 a 3 vezes na semana, algumas semanas mais vezes. Então, assim, para mim é muito legal dedicar energia em aprender essas técnicas de projeção, em aumentar o parapsiquismo, em me comunicar com seres de outras dimensões, sem precisar passar por uma experiência tão dramática que é a experiência de quase morte. É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, ficou um vídeo um tanto mais longo. Se você chegou até aqui, é muito provável que você tenha curtido. E eu quero saber, deixa aqui os seus comentários, o que você achou desse formato de vídeo, você quer que eu reaja a algum outro tipo de conteúdo que você acha legal. Eu tô com a ideia de trazer uma vez por semana esse tipo de conteúdo dessa linha específica, que é a experiência de quase morte. Porque eu acho que esse tipo de experiência é uma experiência que tem muito poder de esclarecimento. Você ouvir e ver várias pessoas diferentes, com visões diferentes, com experiências diferentes, nesse momento tão forte e marcante, começa a trazer uma clareza, uma lucidez da possibilidade que é você experimentar outras dimensões em situações mais favoráveis, né? Não precisar chegar nesse ponto tão crítico que é quase morrer para poder projetar sua consciência. Então você pode e deve desbravar o seu parapsiquismo. Eu espero que o canal aqui te ajude e te inspire a fazer isso. E conte comigo, porque daqui para frente eu estou lançando uma série de iniciativas. Em breve vai vir aí a minha escola de autoconhecimento, autodidatismo, e você será convidado a fazer parte. Fique ligado, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo se você achou legal, e até o próximo.